Obrigado, pastor Júlio. Eu achei que fosse ter mais alguma coisa, por isso que eu fiquei quietinho ali. Bom dia, queridos irmãos, graça e paz a todos. Vocês que estão em casa, vocês que estão aqui. Estou vendo rostinhos novos aqui, que bênção, né? Que bênção poder contemplar os irmãos que estávamos com saudade, mas como o pastor Júlio falou, nós precisamos nos precaver com o número de irmãos presenciais, número de presentes, né, nesses cultos, mas pela misericórdia de Deus estamos aí nos aventurando na transmissão ao vivo e aos poucos as transmissões têm ficado cada vez melhores e a Deus toda a honra e glória. Minha palavra hoje é muito curta, porque nós temos uma EBD, então nós vamos fazer aqui uma dobradinha. Então, nós teremos esse texto como uma devocional na sequência da carta do Evangelho do Senhor Jesus segundo Marcos. Então, eu peço a fineza para que os irmãos abram o Evangelho de Marcos, capítulo 9, a partir do versículo 38. O título, Quem não é contra nós está a nosso favor. Noutras versões, quem não é contra nós é por nós. E o subtítulo, conquanto seja grande, a palavra é curta, mas o subtítulo está promover a obra de Deus através da aceitação de todos que temem ao Senhor. Marcos 9, versículos 38 a 41. Acompanhem comigo. Mestre, disse João, vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Não o impeçam, disse Jesus. Ninguém que faça um milagre em meu nome pode falar mal de mim logo em seguida, pois quem não é contra nós está a nosso favor. Eu lhes digo a verdade, quem lhes der um copo d'água em meu nome, por vocês pertencerem a Cristo, de modo nenhum perderá a sua recompensa. Vamos orar? Pai Santo, Pai de amor e de imensa bondade, louvado e exaltado seja o teu nome. Nós te damos graças, ó Deus, pela bênção de estarmos juntos nesta manhã, te cultuando e te adorando. Obrigado por este culto, pela dirigência, pelos louvores, pelas orações, pelas leituras públicas, ó Deus, que fazemos da tua palavra. Ó Deus, aceite o nosso culto, aceite a nossa adoração. Ó Deus amado, como nós acabamos de cantar, que o Senhor nos cubra com teu sangue, que o Senhor perdoe os nossos pecados, as nossas ofensas que temos feito à tua santidade, que o Senhor, ó Deus, nos purifique completamente, nos esconda atrás da tua cruz, ó Pai, e fala conosco, ó Deus, que o teu Espírito nos ilumine a fim de que nós possamos crescer na tua graça e no teu conhecimento. Repreenda o mal, dá-nos a tua paz, que a nossa mente esteja completamente cativa à tua palavra, ó Deus. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós, há uns 15 anos atrás, mais ou menos, nós tivemos um irmão que é médico, ele é médico, hoje ele está no interior do estado de São Paulo, e ele era professor da Escola Bíblica Dominical, um excelente professor. E esse irmão, num certo momento, ele disse assim, pastor Luiz Antônio, eu já não consigo permanecer como membro aqui da igreja. Eu estou com sérias dificuldades, porque quando eu não dou aula, e tem outro professor no meu lugar, e às vezes, quando começam a dar aula e começam a falar muito mal
da igreja que eu vim. Ele era ex-Assembleia de Deus. E eles começam a falar mal da igreja da Assembleia, começam a falar mal do pentecostalismo, fazer chacotas, aquilo me oprime, me angustia. Então eu sinto que eu estou no ambiente errado. E isso me deixou muito triste, me deixou muito constrangido, porque muitos de nós viemos de igrejas pentecostais históricas e até neopentecostais, e mesmo em tempo de seminarista, sendo membro da igreja, eu, nos cultos de sábado e de semana, eu ia à igreja pentecostais históricas, aprendi muito, cresci muito, e por isso eu sou continuista, isto é, eu creio em todos os dons do Espírito Santo de Deus, e o pastor Júlio também crê. E outros pastores aqui também creem. Então, isso mostra que muitas vezes nós somos, às vezes, mais fechados com a religião, com a denominação e com a seita, mesmo do ponto de vista de que, porque seita significa segmento, do que com o próprio Cristo, do que com o próprio Deus. E nós temos um problema sério aqui nesse texto. Problema em que João, sendo porta-voz dos discípulos, conquanto todos os discípulos estavam unidos, viram um certo homem expulsar demônios, e ele o fazia em nome de Jesus, e os discípulos foram lá, e então tentaram impedir este homem que orasse e expulsasse o demônio. Isso já acontecia dentro da cultura judaica, a questão do exagero da autoridade. E na igreja primitiva, esse versículo, que é o título, e suas variantes, queria dizer que é necessário ter tolerância com os de fora, não só contra os de outro segmento, contextualizando outra denominação, mas com os de fora, com aqueles que não conhecem a Deus. Então, eles diziam, aquele que não é contra vós, é por vós. Então, eles queriam dizer o seguinte, aquele que está longe, um dia poderá estar perto. Então, eu penso que nós devemos promover a obra de Deus através da aceitação dos que temem ao Senhor. E nós temos um problema sério na igreja contemporânea, e não é só na central, é o problema do sectarismo. O que é o sectarismo? O sectário é aquele que segue a denominação cegamente. Muitos dão importância tal à denominação, defende a instituição, defende convenções, fecha com isso, mas não defendem a palavra de Deus. Às vezes nós somos muito românticos e achamos que a igreja não tem defeito, que a denominação não tem defeito. E a gente ressalta mais a teologia dogmática, são os dogmas da igreja, do que propriamente a própria teologia bíblica. E a gente faz muralhas para nós nos blindamos, e isso é perigoso. Nós precisamos mudar a nossa postura, assim como o Senhor Jesus orientou a eles. Eles, quando João diz, eles não eram dos nossos, porque na visão dos discípulos, apenas eles eram discípulos legítimos, servos legítimos, e outros não poderiam ser considerados como verdadeiros crentes. Eles se julgavam o preferido de Deus. Vocês acham que essa realidade está distante de nós? Não. Muitos batistas se acham, né? E acham os preferidos de Deus. Muitos acham que, por ser batista, isso dá status, e às vezes não tem compromisso nenhum com o Senhor Jesus. E muitas igrejas, não só dentro do contexto batista, se acham a igreja perfeita, a igreja verdadeira. Existem igrejas cristãs que acham a igreja verdadeira. Algumas décadas atrás, houve uma convenção dentro de uma determinada
igreja cristã chamada evangélica, e a pauta principal era provar, era considerar batistas e presbiterianos como irmão, porque eles não consideravam. Eles não consideravam porque eles adoravam a Deus de forma jubilosa, de forma espiritual, e quando eles chegavam dentro de uma igreja batista, parecia uma missa. E eles achavam tudo truncado. Então eles diziam, não são nossos irmãos. E a liderança, então, começou a conversar, a trabalhar no coração, porque esse era um problema da própria liderança. E eles aprovaram, tudo bem, então os batistas são os nossos irmãos. Mas isso acontece de maneira recíproca. Às vezes o irmão, por ser de uma outra denominação, nós não reconhecemos como irmão e como servos de Deus. Jesus disse, não impeçam. Não impeçam eles de fazer a obra de Deus. Eles estavam ali falando em nome de Jesus, mas independente da religião, da denominação, o nome de Jesus é muito poderoso, ele é realmente muito poderoso e muitos se valem disso. Mas a vida e a obra de cada um será julgada unicamente por Cristo. Então, o Senhor Jesus continua, ninguém que faça um milagre em meu nome pode falar mal de mim logo em seguida. Então, o Senhor Jesus mostra aqui que há uma expansão do reino, porque ele não está falando só de expulsão, mas está falando ninguém que faça um milagre qualquer. Então o reino de Deus é promovido por todos aqueles que reconhecem o nome de Jesus, mesmo que não siga de coração. Agora, é bem verdade que muitos que realizam milagres em nome de Jesus, e muitos que fazem muitas coisas em nome de Jesus, não têm compromisso nenhum com Deus, conforme Mateus 7, 22, que diz, muitos daquele dia me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, isto é, não pregamos a tua palavra? Em teu nome não expulsamos demônios? E não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam mal. Mas isso é uma responsabilidade do Senhor e não nossa. Essa fala do Senhor Jesus, pois quem não é contra nós está ao nosso favor, mostra que para Deus não há neutralidades. Isto é, não existe meio crente, não existe meio salvo. E Deus, ele se posiciona e exige que nós nos posicionemos diante dele como servos, como discípulos. Muitos que promovem a Cristo, mesmo dentro da denominação histórica, não se posicionam, porque querem ficar bem dos dois lados, querem ficar bem com o espírito e bem com a carne, querem ficar bem com a igreja e bem com o mundo, estar bem com Deus, estarem bem com o diabo, como se isso fosse possível. Mas nós devemos nos posicionar diante de Deus e diante do mundo, isto é, diante das pessoas. Eu sou de Jesus, aleluia. O Senhor Jesus conclui dizendo, eu lhes digo a verdade, quem lhes der um copo d'água em meu nome, por vocês pertencerem a Cristo, de modo nenhum perderá a sua recompensa. Bom, Jesus volta a ressaltar a importância dos discípulos, a importância do ministério deles, e ao mesmo mostra, por inferência, que todos aqueles que cooperam para aqueles que pertencem a Cristo, receberão a recompensa. Aqui nós temos uma conotação escatológica do final do mundo, mas nós temos também a doutrina do galardão, a doutrina da recompensa, lembrando que o mínimo que nós cooperamos com Deus, haverá recompensa, o mínimo, isso aqui é universal, que as pessoas do mundo todo cooperam com Deus, haverá uma recompensa, sabe por quê? Porque a recompensa do Senhor, ela é imensurável, ela não se pode medir, ela é indizível, ela é tamanha, a recompensa, assim como o juízo de Deus também, isso veremos logo mais. Diante desse texto tão curto e que fala tanto ao nosso coração a respeito de promover a obra de Deus através da aceitação de todos que temem ao Senhor, e o Espírito de Deus nos reúne e reúne você participando deste culto, para abrir os nossos olhos e o nosso coração diante de tantos irmãos em Cristo que são de outras denominações, mas que são servos de Deus. Eu tenho 3 lições. A primeira delas, não pense que nós somos os
preferidos de Deus, mas consideremos a todos que temem ao Senhor, independente de denominação. É possível que seja até um desigrejado. É possível que ainda não conheça plenamente a verdade, mas tem o temor de Deus. A palavra de Deus mostra claramente que nós devemos considerar estas pessoas. Devemos considerar estas pessoas e não nos acharmos. A Bíblia diz que da soberba precede a ruína. E muitos, de terem orgulho em excesso, e a vida espiritual também traz orgulho, né? Caem. É mais ou menos assim a vida cristã. Você se consagra, confessa seus pecados, começa a viver na presença de Deus, e você fala, puxa, que bênção, minha vida espiritual, estou orando, estou lendo a Bíblia, e eu estou ajudando, eu estou fazendo a obra, e vem orgulho espiritual e você cai. Você fala, puxa vida. E muitos gigantes têm caído, justamente por causa do orgulho espiritual. Não pense que sejamos os preferidos de Deus, mas consideremos as pessoas que o temem, né? Segunda lição, não impeçam que outros façam a obra de Deus, mas consideremos a abrangência do reino. Nós não devemos impedir as pessoas que façam a obra de Deus e nem fazemos chacota. Tem pessoas que vêm falar mal aqui de pastores de várias igrejas e pastores de outras denominações. Praticamente toda semana alguém vem falar mal do Cláudio Duarte. Alguém fala mal desse pastor que se envolve muito com política. Como é o nome dele mesmo, pastor? Malafaia. E vem falar mal do Malafaia, vem falar mal do apóstolo tal, e do bispo tal, e do fulano tal. Irmãos, nós precisamos olhar para Cristo. E nós precisamos reconhecer que esses homens, conquanto tenham uma postura diferente de nós, talvez não convencional, Deus tem os usado em alguns momentos. Eu creio nisso. Você pode discordar de mim. Mas não é por isso que eu vou impedir, promover acusação, condenação, reprovação e rejeição ao nome de tantos outros pastores e de tantas outras igrejas. Não, isso não é cristão. O cristão não deve impedir que os outros façam a obra de Deus. Minha mãe, que não tinha absolutamente nada a ver com Deus, era uma pessoa muito religiosa, quando viu uma pessoa demoniada lá no interior de Batatais, antes dela morrer, e ela conhecia o Evangelho, conhecia as verdades de Deus, e ela foi com toda a fé, com toda a autoridade do nome de Jesus, e orou e expulsou aquele demônio em nome de Jesus. E Deus usou a oração dela, a fé dela, e sobretudo o nome de Jesus, e libertou aquela pessoa. E quando ela me contou, eu disse, eu não entendo, porque em Deus não há limites, a gente não entende muita coisa. Mas nós precisamos considerar a abrangência do reino. Se alguém te cumprimentar dando graça e paz, graça e paz. Se alguém te cumprimentar com a paz do Senhor, paz do Senhor. Se alguém te cumprimentar com a paz. Mostre que você é um servo de Deus, que você teme a Deus e que você não julga as pessoas. A terceira lição, não rejeitem as pessoas que se relacionam com Deus de maneira questionável, mas consideremos o processo da revelação. Nós precisamos considerar o processo, a revelação, ela tem um processo. Um versículo que hoje para você não diz nada, amanhã vai ser uma riqueza, vai ser um tesouro. Porque quando a gente estuda a revelação, que é tirar o véu, dois viés da revelação, que é a inspiração das Escrituras e a iluminação do Espírito, mostra que ela é progressiva. Que às vezes a gente não tem maturidade para entender as coisas de Deus. Às vezes você está no culto, você viaja, porque o pastor fala alguma coisa, explica, mas parece que aquilo não entrou, não é o momento, mas passa-se um tempo. E aí vem o mesmo sermão ou uma palavra no mesmo texto e Deus mostra aquilo e te revela todas as coisas. Há muitas pessoas
que estão no processo da revelação. E a gente vê um problema sério dentro da igreja histórica, a gente querendo convencer o outro na linha escatológica, milenista, fazer o outro arminiano ou fazer o outro calvinista e pregando teologia. Isso não existe na vida cristã. Nós precisamos reconhecer que quem revela é o Espírito, não é você. Não somos nós, não é por causa da nossa persuasão, é que as pessoas, então, deverão conhecer a verdade que cremos de Deus. Então, fica essas 3 lições, esboçando de maneira contrária. Não pense que sejamos os preferidos de Deus. Não impeça que os outros façam a obra de Deus. Não rejeite as pessoas que se relacionam com Deus de maneira questionável. E depois, mas consideremos as pessoas que temem a Deus. Consideremos a abrangência do reino e consideremos o processo da revelação. Curva a sua fronte. Quero orar por você. Quero orar pela sua vida. Deus está nos ensinando, irmãos, que nós devemos amar outros crentes, amar as outras pessoas que creem diferente de nós, mas temem a Deus. E a gente precisa tirar o preconceito de lado. Pai de amor e de imensa bondade, louvado e exaltado seja o teu nome. Obrigado, Deus, pela tua palavra, que fala ao nosso coração, e nós queremos rogar-lhe o teu perdão, porque muitas vezes somos preconceituosos. Muitas vezes somos escarnecedores daqueles que fazem a tua obra. Muitas vezes condenamos, ó Deus, tantas pessoas, tantos pastores e tantas denominações, mas que nesta manhã seja um marco em nossas vidas. Que o Senhor, ó Deus, faça a tua obra em nós, que nós possamos olhar com o olhar de Jesus, que nós possamos, ó Deus, nos postar humildemente em tua presença e reconhecer que a abrangência do teu reino é imensa e nós não compreendemos. Pedimos a tua bênção sobre cada irmão, e o Senhor os fortaleça e os santifique. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.